Então vamos para o nosso estudo. Você tem aí na rede, no WhatsApp, você deve ter recebido. E hoje nós vamos para o capítulo 6 da nossa confissão de fé, que é sobre a queda do homem no pecado. E aí nós vamos mudar também de sessão, não é? Vamos mudar basicamente de assunto. Até a semana passada, quando terminamos de falar sobre as obras da providência, o nosso foco estava na pessoa de Deus. Começamos com, logicamente, o primeiro capítulo da confissão é sobre as Escrituras, passamos por isso. Depois, a confissão de fé se detém em falar sobre Deus, o seu ser, a Trindade, depois as suas obras, o seu decreto, depois as suas obras. E agora começamos a falar sobre o homem, sobre o pecado, sobre o pacto de Deus e sobre a salvação. Então nós entramos numa nova sessão da confissão de fé, que começa no capítulo 6 e vai até o capítulo 8 e trata desses assuntos. Como diz aí na introdução, entramos numa sessão, capítulos 6 a 8, da Confissão de Fé de Westminster, que expõe as doutrinas bíblicas da queda da raça humana em pecado, do pacto de Deus com o homem e de Cristo como mediador desse pacto. Assim, em nossos próximos estudos, veremos como as pessoas caíram em miséria quando pecaram, o castigo que é consequência disso e como Deus, em sua misericórdia, providenciou um Redentor, Jesus Cristo. Então, os assuntos que nós vamos tratar a partir de hoje, vai para essas três áreas: o pecado, o castigo do pecado e a salvação em Cristo Jesus. Hoje, vamos falar sobre a queda dos nossos primeiros pais, que é o capítulo 6, o parágrafo 1 da nossa confissão. Diz assim: o que afirma aquilo que nós cremos? Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram, comendo o fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, aprouve a Deus permitir o pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. E aí nós lemos o relato da queda no capítulo 3 de Gênesis. O capítulo 3 de Gênesis é o capítulo mais dramático, mais triste, pior capítulo da Bíblia, no que diz respeito à notícia que nos dá. Se a Bíblia ela foi escrita para nos dar as boas novas, a boa notícia, o capítulo 3 é quem traz a má notícia, a péssima notícia de que o homem, nossos primeiros pais, pecaram. O versículo 13 do capítulo 3 fala justamente dessa queda. Vamos abrir Gênesis 3, 13. Diz assim a palavra do Senhor. A partir do 12, diz: Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor, Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. E aí nós sabemos como é que chegamos a esse ponto aqui do versículo 13, depois que Satanás seduz o homem, a mulher, depois o homem, e eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então pecam contra Deus e sofrem as consequências disso. Segundo a Bíblia, Adão e Eva, nossos primeiros pais, pecaram ao serem seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás.
comendo o fruto proibido, ou seja, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Os versículos de 1 a 6 dizem o seguinte no capítulo 3: Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Esse é tudo o que aconteceu, né? Em poucos versículos, nós temos aí o anúncio da desgraça em que entrou a humanidade por ter pecado contra Deus, por ter buscado um estilo de vida baseado em mentiras e não na verdade do Senhor. É interessante você pensar o que acontece com Adão e Eva antes de nós seguirmos aqui. Veja que há uma diferença entre crer em Deus e confiar em Deus. Há uma diferença grande aí. Adão e Eva, em nenhum momento, deixou de crer em Deus. Mas, em um dado momento, eles deixaram de confiar em Deus. Como é que isso acontece? Em nenhum momento Adão e Eva pararam de acreditar que Deus existia, que Deus era real. Eles criam em Deus, que Ele existia, que Ele é real. Contudo, eles pararam de confiar em Deus, ou seja, de que aquilo que Deus disse, que era o fundamento da felicidade deles, era realmente verdadeiro. E eles começaram a acreditar em Satanás. Então, eles acreditam em Deus, mas não confiam nele. É assim que se dá com Satanás, por exemplo. Alguém já disse que se Satanás fosse examinado para ser membro de uma igreja, fazendo as perguntas que nós fazemos, ele passaria em qualquer igreja. Perguntar assim: você crê em Deus? Ele vai falar: creio. Creio que Ele existe em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo? Creio também. Ele crê em tudo que nós cremos. Ele só não confia em Deus. Ele não acredita que Deus tem o meio correto de vida que produz a felicidade. Ele acredita que aos seus próprios meios pode fazer isso. Foi o que aconteceu com Adão e Eva e é o que acontece conosco muitas vezes. Nós não deixamos de acreditar em Deus, mas deixamos de confiar nele. Confiar que Ele é o único caminho para a nossa vida de felicidade, porque a nossa felicidade está em glorificar a Deus. Então, esse é o relato da queda, quando o homem desconfia de Deus e começa a confiar no diabo e em si próprio. No relato da queda, a Bíblia conta que, Adão e Eva conheciam a lei de Deus. Quando nós estudamos sobre a criação do homem, você vai lembrar que nós vimos, pela confissão de fé e pela palavra de Deus, que Deus escreveu a lei no coração do homem. Foi desta forma que Deus criou o homem, colocando a lei em seu coração, e não obstante a isso, Ele também declarou objetivamente a sua vontade, a sua lei, ou seja, Ele deu uma lei objetiva e externa, quando disse ao homem: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Adão e Eva conheciam a lei de Deus, eles não pecaram por ignorância, por inadvertência, eles pecaram conhecendo a lei do Senhor. Deus lhes havia dito que comer do fruto da árvore do bem e do mal
era proibido, e que se o fizesse, certamente morreriam. Eles não pecaram por ignorância, mas conscientemente. Segunda coisa que o relato nos conta, o relato da queda do homem, é que a serpente, uma criatura de Deus, contradisse o Criador. A queda dá início à grande troca, na qual os homens preferem a criatura ao Criador, seja por ouvirem Satanás, no lugar de ouvirem a Deus, ou por desejarem a fruta proibida, em vez de se satisfazerem no Senhor. Nossos primeiros pais preferiram a criatura ao Criador. Primeiro ouvindo a criatura, Satanás, em forma corpórea de serpente, e depois por preferirem a fruta como fonte de satisfação, ao invés de encontrarem satisfação no Senhor. Primeira pergunta do nosso catecismo fala sobre o fim principal do homem. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O que significa essa segunda parte? Gozá-lo para sempre. Encontrar satisfação, deleite em Deus. Então Adão e Eva não tinham nada que buscar deleite, ainda que ela parecesse deleitosa, na fruta, mas em Deus. Romanos 1, 22 a 25, nos conta isso, né? O apóstolo Paulo pega o relato da queda e dá as implicações do que aconteceu como consequência dessa troca de preferência da criatura, do Criador pela criatura. Versículos 22 a 25 do capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo à criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Paulo mostra aí a troca, não é? Os homens, ao invés de dar graças a Deus, glorificar a Deus, preferiram a criação, a criatura ao invés do Criador. John Piper, explicando a depravação total, lá o primeiro item, né, das doutrinas da graça, ele tem uma explicação interessante, porque ele fala que a depravação total é uma questão de preferência. Ou seja, nós, depravados, sem redenção, jamais iremos preferir Deus. Sempre preferiremos a criatura, em detrimento do Criador. E é por isso que nós não podemos ser salvos sem Cristo e sem nascer de novo. A terceira coisa que o relato da criação nos conta é que a mulher e o homem ouviram, olharam e então pecaram. A queda também nos ensina a dinâmica do pecado. A tentação vem por ouvirmos nossos desejos ou a forma como nossa imaginação nos conduz a pensar sobre o pecado. Quando você deseja o pecado, você já deve ter percebido isso. Você começa a contar uma história para você sobre como aquele pecado ele pode ser bom, sobre como ele pode trazer felicidade para você. Isso é a sua imaginação. A imaginação, ela alimenta a nossa vontade, ela nos faz, ela cria para nós como será se isto acontecer. Se a nossa imaginação estiver muito bem moldada pela palavra de Deus,
diante do pecado, ela vai nos mostrar cenas terríveis, sem prazer, que não devem ser evitadas. Mas se por alguma razão a nossa imaginação estiver corrompida e contaminada, ela vai nos contar uma história e criar cenas que nos fazem ver o pecado de maneira deleitosa. Então nós ouvimos a história dessa imaginação e ela comove a nossa vontade e nós finalmente realizamos o pecado. Foi exatamente isso que aconteceu com Eva e depois aconteceu com Adão. Ela viu aquela fruta, ela ouviu os seus desejos e então tomou da fruta e a comeu. Então, a tentação vem por ouvirmos nossos desejos. Adão e Eva primeiro ouviram Satanás e depois ouviram o próprio coração, de forma que nossa imaginação nos conduz a pensar sobre o pecado. Depois, nossos olhos se fixam naquilo que é alvo do nosso desejo e, finalmente, consumamos o pecado. Depois de ouvir Satanás e ouvir os seus próprios desejos, Eva colocou os olhos na fruta e então cobiçou. Aí nós já vimos vários mandamentos sendo quebrados, né? Foi quebrado o primeiro, que é o primeiro mandamento a ser quebrado antes de você cometer qualquer pecado, você quebra o primeiro mandamento. E no processo aí, já vimos o último mandamento sendo quebrado também, porque eles cobiçaram a fruta proibida. E entre um e outro eles quebraram todos os outros mandamentos. Todos os mandamentos foram quebrados. Tiago 1, 13 a 15 fala exatamente da dinâmica do pecado. Vamos abrir a palavra de Deus aí em Tiago 1, de 13 a 15. Nos mostra exatamente como é que o pecado acontece nos nossos corações. Fala assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Essa é a dinâmica do pecado, não é? Então, no final, nós temos uma luta contra Satanás, contra os nossos desejos, nossa carne, e também contra o mundo. A dinâmica aconteceu também com Adão e Eva, com uma diferença, né, importante. No caso de Adão e Eva, eles, até aquele momento, eram perfeitos, não tinham inclinações perversas, mas foram estimulados por Satanás, seduzidos por ele, então caíram no pecado. O Paul Tripp, ele fala o seguinte: o pecado é muito mais que fazer a coisa errada. Ele começa com amar, adorar e servir a coisa errada. O pecado, de alguma forma, envolve a grande troca. A gente não peca simplesmente. Quando a gente decide pecar, a gente primeiro ama e adora e serve a coisa errada. E então aí é que nós, de fato, consumamos o pecado. Ainda hoje, a queda nos ensina que devemos ser cuidadosos com o pecado, pois da mesma forma que Adão e Eva, podemos ser seduzidos por Satanás e por nossos desejos. Vamos a 2 Coríntios aí, 11, 3. Veja
a preocupação do apóstolo Paulo com os irmãos de Corinto e com toda a igreja de Cristo. Ele fala, 1 Coríntios 11, 3: Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Segundo, né? Mas eu acho que era aqui mesmo. É segundo? Então vamos para o 2 Coríntios. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, vamos ler aqui. Segundo, né? Então consertem aí. Isso mesmo. Então vamos lá. 11:3, né? Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Né? Então nós temos 3 inimigos: o Satanás, o mundo e a nossa carne, estão militando contra nós, e Satanás é o grande sedutor, né? Sempre tentando nos enganar. Precisamos lembrar que a queda do homem não foi um erro de projeto, como se Deus tivesse criado Adão e Eva com alguma inclinação perversa. Quando Deus criou Adão e Eva, eles não tinham qualquer inclinação para o mal. Quando estudamos a criação do homem, vimos que Deus o criou com almas racionais e imortais e dotou-as de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, que era mutável. Então Deus criou o homem perfeito, criou o homem livre e, portanto, responsável. E o homem podia escolher entre fazer o bem e fazer o mal, entre cumprir a lei do Senhor ou desobedecê-la. Ele foi criado com toda a capacidade, toda a possibilidade de obedecer, mas infelizmente preferiu desobedecer. Jamais entenderemos a razão de eles terem escolhido pecar, mas sabemos que o fizeram porque quiseram. Deus decretou a queda. A segunda parte desse parágrafo afirma que, segundo o sábio e santo conselho, aprove a Deus permitir o pecado deles. O pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. A queda é um evento chocante para nós, mas não foi para Deus. Ele não foi surpreendido. Deus determinou em seu plano eterno a queda a fim de administrá-la para o bem. Olha que coisa interessante. Deus certamente sabia de antemão que, se um ser como Adão fosse posto em tais condições, como foi, ele pecaria, como pecou. Todavia, a despeito desse infalível conhecimento, Deus criou esse exato ser e o colocou nessas exatas condições. E, havendo determinado administrar o pecado para o bem, ele soberanamente decretou não intervir para impedi-lo, e assim, infalivelmente, o fez futuro. Ou seja, Deus sabia que em tais condições o homem pecaria, e ele permitiu que isso acontecesse para administrar isso para o bem. O Rod conclui dizendo, por outro lado, Deus nem causou, nem aprovou o pecado de Adão. Ele proibiu e apresentou motivos para que ele fosse impedido. Ou seja, ele disse, não faça isso, se você fizer, você vai morrer. Ele criou Adão santo e plenamente apto para a obediência, e com suficiente conhecimento de sua responsabilidade, e então deixou entregue a sua aprovação. Se perguntar por que Deus, que abomina o pecado,
e que benevolentemente deseja a excelência e felicidade de suas criaturas, soberanamente determinaria permitir que se abrisse tal fonte de corrupção, depravação e miséria, podemos simplesmente dizer com profunda reverência: mesmo assim, ó Pai, isso pareceu bem aos teus olhos. Deus decretou a queda para a sua glória. A Bíblia nos ensina que Deus fará com que tudo concorra para a sua glória. Mesmo o pecado, Deus o tem permitido para esse fim. Com a queda não foi diferente. Ele a usou para glorificar seu próprio nome através de sua revelação, de sua misericórdia em Jesus Cristo. Lá em Romanos 11:32, vamos abrir a palavra do Senhor. Nós vamos ver Paulo exatamente humilhado diante de Deus por conta de não conhecer tudo a respeito do Senhor e da sua vontade. Romanos 11:32. Depois de falar de eleição, de falar da própria salvação para aquele que invoca, Paulo caminha para terminar o pensamento dele, dizendo o seguinte: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Então, o Senhor revela a sua misericórdia através de Jesus Cristo, e a queda, ele faz parte desse plano de consumação e de salvação. Em Romanos 5, versos 20 e 21, o que se lê é o seguinte: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante, a partir do 20, né? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O alvo de Deus não era a criação, mas a redenção. E tudo que acontece até que chega a redenção, acontece para que Deus seja glorificado em sua misericórdia e também no seu juízo, mas principalmente para que Cristo seja exaltado. A primeira e grande ironia é: o Criador planejou usar a malícia de Satanás para demonstrar a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, como em Romanos 11:33. Então, os porquês na Bíblia são sempre difíceis de serem respondidos, porque Deus não revela as suas razões, pelo menos não todas, mas é importante sabermos que o Senhor, por meio da queda, assim como todas as coisas, Ele está promovendo a sua própria glória e o bem dos seus eleitos, e exaltando Cristo como Salvador e Redentor nosso, manifestando assim a sua misericórdia. Bem parecido com a história de Jó, só que numa dimensão universal, provavelmente é o que está acontecendo na redenção. Mais uma vez, Deus está mostrando e envergonhando Satanás, colocando debaixo dos seus pés, mostrando que apesar dos seus intentos malignos de intentar destruir a criação, o Deus, como diz aqui o Dix Hume, ironicamente, toma o que Satanás faz para converter em sua própria glória. Que o Senhor seja glorificado e que nós humildemente recebamos a sua palavra. Amém.